Israel é um país cuja história é tão antiga quanto o tempo, uma terra onde as areias sussurram lendas de um passado repleto de fé e perseverança. Enquanto você se imerge neste vídeo, Israel se encontra, mais uma vez, imerso em um conflito letal. Mesmo em meio à guerra, três das maiores religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islã, reverenciam este solo como sagrado. Recentemente, um acontecimento surpreendente ocorreu em Israel. Um evento tão impactante que sacudiu as fundações das comunidades religiosas, não apenas dentro do país, mas também ao redor do mundo. Este episódio possui uma magnitude tal que pode transformar significativamente a paisagem cultural e política da região, potencialmente redefinindo a Israel que conhecemos hoje. Então, qual é o problema com Israel e as profecias antigas? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de continuarmos, quero te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição. Israel está localizado em uma posição estratégica, servindo como ponte terrestre entre África, Ásia e Europa, e faz fronteira com o Líbano, Síria, Jordânia, Egito e o Mar Mediterrâneo. Esta localização fez dele um centro histórico crucial para o comércio, a cultura e a civilização. A região tem uma história profunda, com evidências de assentamento humano desde a era paleolítica. Ao longo dos séculos, a terra de Israel foi um ponto de encontro de diversas culturas, incluindo cananeus, filisteus, israelitas, babilônios, persas, gregos e romanos, cada um deixando uma marca significativa e contribuindo para a rica tapeçaria histórica do país. Israel encontra-se em um ponto crítico da história, com potencial para alterar significativamente o futuro mundial e, segundo algumas profecias, até mesmo sinalizar o fim dos tempos. Este assunto será explorado mais adiante. As origens de Israel remontam ao assentamento das 12 tribos de Israel em Canaã na antiguidade. Estas tribos, descendentes do patriarca Jacó, estabeleceram-se em Canaã, unidas por uma fé e linhagem comuns. Este período foi fundamental na formação de uma identidade distinta para os israelitas, baseada em sua ancestralidade compartilhada e crenças religiosas. A sociedade tribal de Israel sofreu uma transformação significativa com a criação de uma monarquia unida, iniciada por rei Saul e seguida pelos notáveis reinados de rei Davi e rei Salomão. Saul unificou as tribos sob um governo centralizado, enquanto Davi expandiu o território e estabeleceu Jerusalém como capital, trazendo estabilidade e prosperidade. Salomão, filho de Davi, é lembrado por sua sabedoria e pela construção do primeiro templo em Jerusalém, que se tornou um centro religioso e cultural importante. Contudo, a história de Israel é também marcada por tragédias. Os babilônios, liderados pelo rei Nabucodonosor, invadiram Jerusalém em 586 a.C., destruindo a cidade e o templo, o que levou a um período de exílio para muitos judeus. Posteriormente, após o retorno do exílio, um segundo templo foi construído, mas foi igualmente destruído pelos romanos em 70 d.C. durante a Guerra Judaico-Romana. Estes eventos tiveram um impacto profundo na identidade, na resiliência e na fé judaica, com os templos permanecendo como símbolos eternos na memória e no coração da comunidade judaica, influenciando profundamente as fundações culturais e religiosas de Israel. Jerusalém é uma cidade de grande significado histórico e teológico para o judaísmo, cristianismo e islã, sendo vista como um centro espiritual por estas três grandes religiões. No judaísmo, Jerusalém é o coração espiritual e histórico do povo judeu, com uma presença destacada na Bíblia hebraica. Para os cristãos, a cidade é sagrada devido à sua associação com os eventos cruciais da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os muçulmanos reverenciam Jerusalém, Al-Quds, como a terceira cidade mais sagrada, ligada à jornada noturna do profeta Maomé e à sua ascensão ao céu. Além disso, profetas importantes na tradição islâmica, como Abraão, Davi, Salomão e Jesus, também têm ligações com a cidade, reforçando sua importância religiosa. A terra de Jerusalém, profundamente entrelaçada com as religiões abraâmicas, é central em muitas profecias. Ainda será discutido quão próxima está a nação de Israel de cumprir alguma dessas profecias.
Jerusalém abriga vários locais religiosos significativos para o judaísmo, cristianismo e islã. Para os judeus, o Muro Ocidental e o Monte do Templo são de extrema importância, sendo o último associado ao futuro Terceiro Templo. No cristianismo, locais como a Igreja do Santo Sepulcro, o Monte das Oliveiras e o Jardim do Getsemane são venerados, relacionados à vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. No Islã, a Mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula da Rocha na Cidade Velha de Jerusalém são centrais, com a última marcando o local de onde se acredita que o profeta Maomé ascendeu ao céu. Estes locais não apenas têm uma importância religiosa profunda, mas também são cruciais para a identidade cultural e histórica da cidade. Jerusalém, apesar de sua sacralidade, é palco de tensões religiosas e políticas prolongadas, e é um território altamente disputado, simbolizando herança religiosa e realidades políticas modernas. A questão da propriedade e controle da cidade é um ponto central do conflito entre Israel e Palestina. A complexidade aumenta com o desejo judaico de reconstruir o Terceiro Templo em Jerusalém, uma aspiração enraizada em profecias religiosas, conexão histórica e a retomada de rituais antigos, simbolizando a realização de profecias e o advento de uma nova era espiritual. Porém, a reconstrução do templo é desafiadora devido às complexas dinâmicas sociais, políticas e emocionais da região, habitada por uma população diversa com crenças e narrativas históricas distintas. Para os palestinos e outras comunidades, isso representa uma ameaça à soberania e pode intensificar as tensões existentes. Assim, encontrar um equilíbrio entre essas crenças contrastantes e manter a harmonia social é um desafio significativo. Mas por que é tão importante para os judeus reconstruir este templo específico? É apenas por razões sentimentais ou está ligado a uma antiga profecia que relaciona o templo a algo muito maior por vir? O debate em torno do Monte do Templo em Jerusalém é intenso e multifacetado, envolvendo questões religiosas, históricas e políticas. O local é reivindicado tanto por israelenses quanto por palestinos, tornando qualquer ação ali altamente sensível e propensa a controvérsias. Alcançar uma solução pacífica que respeite os direitos e sentimentos de todas as partes envolvidas requer diplomacia cuidadosa e cooperação internacional. Além das complexidades políticas e religiosas, a região do Monte do Templo é um local arqueológico significativo. Atividades de construção ou escavação neste local historicamente rico podem danificar artefatos valiosos e restos de civilizações antigas, ironicamente afastando os judeus da história que buscam se reconectar. Ademais, as implicações ambientais do desenvolvimento na área também são uma grande preocupação. Qualquer construção para reconstruir o templo poderia afetar negativamente o ecossistema único de Jerusalém, incluindo o deslocamento de espécies raras, erosão do solo e a perturbação de habitats naturais. Estas questões ambientais exigem uma abordagem responsável e cuidadosa. A reconstrução do templo em Jerusalém não apenas enfrenta desafios políticos e ambientais, mas também desafia as crenças e práticas de outras religiões, especialmente os muçulmanos, que têm estruturas sagradas no Monte do Templo. Isso intensifica as disputas históricas e religiosas sobre a propriedade e o uso do local. Encontrar um caminho que respeite a diversidade religiosa e os direitos de todas as religiões envolve promover o diálogo interreligioso e o respeito mútuo pela herança de cada comunidade. Paralelamente, os esforços israelenses para preparar a reconstrução do templo estão em andamento. O Sinédrio, um conselho religioso judeu, restabelecido em 2004, lidera esses esforços com o objetivo de reviver a lei judaica e os rituais do templo, preparando para a eventual construção do Terceiro Templo. Eles estão focados em replicar as condições ambientais e práticas agrícolas do antigo Israel, criando um ambiente apropriado para os rituais que seriam realizados no templo reconstruído. Este trabalho inclui cultivar fazendas e florestas, visando recriar o cenário natural dos tempos dos templos originais. O Sinédrio está empenhado em preparar todos os aspectos necessários para a reconstrução do templo em Jerusalém, incluindo a agricultura, o treinamento dos Kohanim e a criação de uma novilha vermelha. Plantas específicas são cruciais para os rituais judaicos, e o Sinédrio assegura que as fazendas sejam cultivadas de acordo com as tradições do antigo Israel. As florestas também são importantes para manter o equilíbrio ecológico e recriar a biodiversidade da época. Os Kohanim, descendentes de Arão e parte da classe sacerdotal, são treinados para realizar os rituais e cerimônias do templo. Este treinamento inclui o uso de equipamentos dos antigos e novos templos, bem como a prática de ofertas queimadas e outros rituais.
Um elemento crítico na preparação é a produção de uma novilha vermelha, essencial para a purificação ritual antes de entrar no templo. Como as novilhas vermelhas são raras, o Sinédrio está recorrendo à engenharia genética para criar uma novilha imaculada a partir do gado Red Angus. Este esforço inovador busca garantir a disponibilidade da novilha vermelha, que deve atender aos rigorosos requisitos religiosos e ser mantida em segredo até atingir a idade apropriada para os rituais de purificação, conforme as leis e tradições judaicas. A reconstrução do templo em Jerusalém é um assunto complexo que vai além das questões religiosas, envolvendo significativas implicações políticas e internacionais. Ações percebidas como provocativas, como a reconstrução do templo em uma área disputada, podem afetar as relações internacionais de Israel, uma nação que depende de alianças e diplomacia no cenário global. Além disso, o financiamento do projeto é uma preocupação majoritária, visto que o custo seria substancial e a dependência de financiamento externo pode afetar a soberania e a autonomia de Israel. A reconstrução pode ser vista por algumas nações como um obstáculo aos esforços de paz e uma fonte de instabilidade em uma região já tensa, o que poderia resultar em pressões diplomáticas e sanções econômicas. Israel enfrenta o desafio de normalizar relações com seus vizinhos árabes, o que adiciona outra camada de complexidade ao projeto. Portanto, Israel precisa equilibrar suas aspirações nacionais com as realidades das relações internacionais e responsabilidades fiscais. Isso requer planejamento minucioso, diplomacia hábil e um entendimento profundo da paisagem política global para avançar com tal projeto. Vamos supor que Israel seja bem-sucedido em seus esforços, e então o que aconteceria? Claro, não podemos prever o futuro com qualquer grau de certeza, mas em relação a este assunto, temos uma riqueza de textos e profecias que nos guiam. A profecia de Daniel, conforme delineada na Bíblia, possui significância profunda no contexto da reconstrução do templo em Jerusalém. De acordo com esta profecia, Daniel recebeu uma visão de um anjo que previu a vinda de um Messias, a destruição de uma cidade e seu templo, e a subsequente reconstrução do templo. Esta profecia também fornece uma linha do tempo e uma sequência de eventos. Ela delineia o início desta linha do tempo com a emissão de um decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. Este decreto marca o início da contagem regressiva que leva à reconstrução do templo. A profecia ainda prediz a chegada de um ungido que tragicamente seria morto, e o templo seria destruído novamente. Estes eventos são vistos como precursores para a eventual reconstrução do templo em Jerusalém, tornando a profecia de Daniel uma pedra angular nas crenças escatológicas em torno do terceiro templo. Claro, agora sabemos que a maioria desses eventos aconteceu exatamente nesta ordem. O templo foi reconstruído seguindo um decreto de Ciro, o Grande. Em seguida, Jesus de Nazaré apareceu na Terra Santa e foi tragicamente assassinado. E então este segundo templo também foi destruído. Agora tudo o que resta a ser cumprido é a parte final. É aqui que as coisas tomam um rumo sombrio. Central para as crenças escatológicas é o conceito do anticristo, uma figura profetizada para ascender ao poder e desempenhar um papel significativo nos eventos que precedem o fim dos dias. De acordo com interpretações de vários textos religiosos, o anticristo será um líder carismático e influente, que apoiará líderes mundiais politicamente e religiosamente. Acredita-se que a ascensão do anticristo ao poder sinalizará o início dos tempos do fim. No contexto da reconstrução do templo, o anticristo é visto como uma figura que apoiaria a construção do terceiro templo, formando alianças e pactos com líderes mundiais para facilitar este empreendimento. Esse apoio é pensado como parte de um plano maior para consolidar poder e influência em escala global. Consequentemente, o envolvimento do anticristo na construção do templo é visto como um cumprimento significativo de profecia. A seguir, testemunharemos o Armagedon. O conceito de Armagedon, derivado do livro do Apocalipse na Bíblia cristã, é imaginado como a batalha apocalíptica final entre as forças do bem e do mal, um evento climático que inaugurará o reinado de Jesus Cristo, que ressurgirá milagrosamente. Representa a guerra final, que levará ao estabelecimento de uma nova ordem mundial sob o governo de Cristo. Os eventos que antecedem a Batalha do Armagedon serão deflagrados pela construção do terceiro templo. O envolvimento do anticristo e a reconstrução do templo são considerados precursores dessa batalha épica, onde as forças do mal confrontarão as forças do bem. O cumprimento das profecias relacionadas à reconstrução do templo está, portanto, intrinsecamente ligado à antecipação do Armagedon e ao subsequente estabelecimento de uma nova ordem divina. E uma vez que isso seja feito, o mundo como o conhecemos chegará ao fim. Pelo menos, é o que as profecias cristãs proclamam.
Independentemente dessas consequências profetizadas, Israel se mantém determinado a reivindicar sua terra. Para o povo judeu, a terra do templo não é apenas uma localização geográfica, mas um aspecto fundamental de sua identidade e fé. A aspiração de reconstruir o templo em Jerusalém é um reflexo poderoso de sua conexão duradoura com essa terra sagrada e de seu compromisso inabalável em preservar seu patrimônio cultural e práticas religiosas. A longa história de exílio e dispersão não diminuiu essa determinação. Pelo contrário, a fortaleceu. Apesar dos desafios, o povo judeu continua a perseverar, buscando restabelecer o coração de sua fé no Monte do Templo. Conforme os fiéis contemplam as profecias e sinais ligados à reconstrução do templo em Jerusalém, eles veem uma correspondência com as previsões antigas, como as encontradas no livro de Daniel. Para eles, o cumprimento dessas profecias é interpretado como uma evidência do plano divino e uma validação de um destino predito nos textos sagrados. Esta reflexão fortalece a fé dos crentes e intensifica seu compromisso em trabalhar para a realização dessas profecias. Eles se veem como parte de uma narrativa divina maior, acreditando que suas ações são essenciais para o advento de uma nova era espiritual. A trajetória rumo à reconstrução do templo é marcada por complexidades históricas, religiosas, políticas e espirituais, refletindo a resoluta determinação dos judeus, guiada por profecias e alimentada por uma fé profundamente arraigada. Este projeto não é apenas significativo historicamente e profeticamente, mas também simboliza a interconexão entre fé, profecia e o esforço humano em reivindicar e preservar o que é considerado sagrado. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe também um comentário com sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo.